Ruiz Decora a Mesa hoje, em dezembro, final do ano, essa gravação, então ela está muito especial. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a família por trás da marca Ruiz Decor. Então estou hoje convidados com a minha sogra e com meu sogro aqui. Então bem-vinda, Zuleide, bem-vindo, Sr. Renes. Obrigada por terem aceitado aqui o convite. O Renê não pôde estar, conosco, teve que ficar na loja, mas vocês dão conta do recado aí para contar a história da família, com certeza. Nós estamos agradecidos pelo convite, né? E sempre tenho assistido todos os programas e nunca imaginei que fosse vir aqui uma vez, né? Uhum. Então, eu agradeço muito e espero que a gente possa estar colaborando com alguma coisa também aqui, tá? Que bom. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu tenho visto muitas vezes o programa de vocês, mas estou, às vezes, um pouco ocupado, e aí faz de vez em quando alguma coisa. Mas vamos fazer um esforço para trazer alguma novidade para vocês nesta tarde. Então vamos começar contando um pouquinho sobre a escolha do nome. Do Ruiz Decor, todo mundo acha improvável porque não é muito comercial, O pessoal de marketing fica pensando, nossa, que escolha, mas tem uma história muito especial por trás dessa escolha, que nós vamos conhecer hoje, e eu queria começar sabendo a pronúncia correta que seria do nosso nome, se fosse em holandês mesmo. Então, sobre o nome, eu sei que o Renê sempre estava já querendo algum nome que fosse, assim, em holandês. E, a princípio mesmo, era para ser um outro nome. Mas aí a pronúncia seria bem mais complicada. E o significado também, né? Então, a princípio era para ser gezellig, quer dizer agradável, aconchegante. Aí ele disse, mas gezellig vai virar em Gisele. E eu não vou querer Gisele no nome, né? Uhum. Então, aí fomos conversando e daí ele disse, então eu vou querer Huis Decor. E ele mesmo, eu precisei repetir várias vezes para ele, para falar Huis Decor. Mas ele também não conseguia chegar nesse ponto. E aí, então, ficando abrasileirado, vamos dizer, né? Então, ficou Ruiz Decor, não é assim? Isso é. Mas a pronúncia certa seria Huis Decor. Huis quer dizer casa, tá? Isso. Decor, isso também é na língua holandesa. Então, esse é o nome dele. Isso mesmo. E eu queria que você contasse, então, para você que está nos assistindo, então, ambos os meus sogros são de imigração holandesa. E eles vão contar, A minha sogra vai contar a história dela mais dos avós que vieram para o Brasil, e o meu sogro veio criança para o Brasil, então a gente vai conhecer um pouquinho dessa história agora com eles. Alguma coisa, Porque eu não tenho tanta experiência de como ele vai ter histórias mesmo, porque veio da Holanda. Mas os meus avós, esses vieram da Holanda. E a história de um e do outro, mas é mais por parte do meu pai, assim, que chama mais a atenção. Pelas dificuldades que eles tiveram, porque a promessa era de um pedaço de terra em que eles pudessem estar trabalhando, E aí, quando chego nesse lugar, que era nas imediações de Irati, então ficou muito difícil. E nós tivemos a curiosidade de conhecer uma vez esse lugar, porque nós tínhamos uma foto, que era então do meu bisavô e o meu avô quando era um adolescente. E nós fomos atrás desse lugar. Procuramos por lá e encontramos exatamente o lugar onde então foi tirada aquela foto. Mas era impossível de ter qualquer coisa no sentido assim de uma lavoura, alguma coisa assim, porque tudo é montanha. E hoje eu sei que eles plantam ali o fumo. Então era impossível, mas eles tiveram muitas dificuldades, E com isso depois eles encontraram um lugar mais garantido, que era em Carambeí, Então eu sou de lá também, nasci lá, e o meu avô era muito ligado assim também ao comércio. Então dá para entender hoje porque então tem meu tataravô também era, Então todos eram assim. E hoje você vê que o Renê já com uma geração lá para frente também com negócios. Meu pai também lidava muito com essa questão de negócios, de venda.
Tanto é que o meu pai, ele era conhecido aqui na cidade como João Batavo, porque ele que trazia o caminhão carregado de mercadoria da Batavo e vinha aqui para Ponta Grossa, que o meu avô e a minha avó, então, se prontificaram de estar trabalhando aqui em Ponta Grossa. Eles fizeram um convite lá em Carambeí, perguntando quem gostaria de estar lá na cidade, né, que eles falavam na cidade, para trabalhar, para apresentar os produtos da Batavo. E aí eles se prontificaram, os meus avós se prontificaram, e esse comércio que eles começaram ali fica na Balduino Tax, que era, inclusive, existe ainda esse prédio, né? Essa construção, e hoje parece-me que é um salão de beleza. Mas era conhecido como a Confeitaria Batavo. E era muito importante porque o meu avô falando holandês, e a minha avó também, então, naquela época, as famílias que vinham das colônias, de Arapoti, Castrolanda, Carambeí, enfim, vinham para Ponta Grossa, resolver os seus negócios aqui, mas onde eles se encontravam era ali no que era a Confeitaria Batavo, porque eles podiam falar em holandês, porque era uma dificuldade na língua ainda, né? Não falavam bem o português. E ali eles se encontravam, e o meu avô sempre junto ali com eles, então. Minha avó era a confeiteira, fazia bolos e preparava todo o café muito gostoso. E essa questão de bolos e tortas, e também traz na família. E eu também fiz muito tempo também, né, nessa questão de tortas e bolos. Hoje já estou parada com isso, né? Mas a minha avó era conhecida como a Dona Rica, mas o nome dela era Frederica. E o meu avô era Cornélio, então era o seu Cornélio e a Dona Rica, era muito conhecida na cidade. Tanto é que hoje todo mundo conhece, né, o café da Fredericas. Então a Fredericas, então, também, como neta, tem também esse jeito de fazer o bolo, tem o seu café, que já vem de outras gerações, né? De geração, inclusive o nome que era igual também, né? Sim. Isso e aí. falando em bolo, olha que lindo, aqui a gente tem, né, um patrocínio da Coralina, e ela trouxe para nós uma releitura do bolo Redveld, e como uma sobremesa. Então, com croutons dessa massa Redveld, geleia de morango, frutas vermelhas na decoração e o creme cheese com um toque de iogurte, uma massa bem leve e saborosa, que eu vou cortar para vocês, vou tentar aqui para a gente conversar mais sobre comida, né? Para você contar um pouquinho mais, vou colocar aqui no meu pratinho primeiro. E enquanto você coloca ali no pratinho, tem uma curiosidade muito grande que todo mundo fala sobre a torta holandesa, né? Sim. Então, só que a torta holandesa, na verdade, ela não tem nada a ver com... Nada de holandesa. Nada de holandês. Porque a torta mesmo, que é comum na Holanda ou qualquer outra colônia que a gente vai, não é torta holandesa, mas é a torta de maçã. Troca comigo. A torta de maçã que é realmente a torta importante mesmo. Mas a torta holandesa foi uma invenção aqui mesmo no Brasil, né, de colocar. Porque holandês mesmo não gosta das coisas muito doces. Então, você imagina que a torta holandesa ela é bem mais doce, né? Mas aí, então, a torta mesmo, oficial mesmo da Holanda é a de maçã. A torta de maçã. E o especulaas, que até é a bolachinha que eu aprendi com você, a receitinha, e faço na loja lá para os clientes. O especulaas, a massa, ela é feita assim com especiarias, né? E... então, quando a gente vai assim para a Holanda, vamos já algumas vezes, e aí eu tento sempre comprar lá as especiarias. Porque aqui é feito também, tem as especiarias também, mas ela dá uma diferença muito grande também no sabor. Porque as especiarias lá na Holanda, a maior parte da especiaria ela vem da Índia. Então, lógico, da onde que vem, né, o produto, então ela tem diferença como aqui é feito no Brasil, né? Mas, enfim, o especulaas, que é
bem comum, bolacha especulares, ou se não especular, a gente diz o gevulde especulares, que é o recheado com coco. São essas coisas assim, que eu sempre continuo fazendo. Bolinhos de especiaria. É nessa linha aí que é mais assim o gosto mesmo do holandês, né? Não coisas assim muito cheio de cremes e muito cheio de nata, mas é algo assim mais suave. Mais suave. Vamos ver se vocês aprovam então aqui o da então, Coralina? Vamos ver se sempre tenho visto, né? Os bolos que chegam aqui. Então, muito gostoso. Nossa! Eu particularmente acho bem suave. Ela faz essa culinária artesanal e consegue deixar o doce não tão com aquele aspecto de que a gente já se cansa na primeira garfada. Não, é bem suave e gostoso de comer. Muito bom. Muito bom mesmo. Excelente. Muito bom então, mesmo. Seu Johannes, quer contar para nós agora um pouquinho da sua história? Vou começar a onda, né? Quer contar do convite? Eu imagino que vocês querem saber um pouco como é que foi a vinda dos... fala-se Holanda, mas eu não quero saber mais que fala Holanda. São Países Baixos. Holanda é província. Tem Holanda do Norte e Holanda do Sul, que são duas províncias. Mas o nome que eles querem que seja pronunciado é Países Baixos no português ou Nederland na língua neerlandesa. E como é que foi esse convite, né, para vocês? Veja bem, as famílias até os anos 50 eram quase todas numerosas. Tinha muitos filhos. E haja espaço num país tão pequeno como os Países Baixos para tanta gente. Então, já existia há muito tempo a pressão e o convite, o estímulo do governo para que as famílias imigrassem para outras regiões, né? Qualquer lugar que seja no mundo. O principal atração era Canadá e Estados Unidos. Alguma coisa para a África do Sul, alguma coisa para a Austrália, Nova Zelândia, mas o grosso da imigração era para Canadá e Estados Unidos. E isso era muito preocupante para o meu avô. Ele estava muito preocupado que sua filha, seus netos fossem imigrar para um país tão gélido nos invernos. Estava muito preocupado com isso. E meu pai se acertava muito bem com o sogro. Se acertava melhor com o sogro do que com o pai ou com os irmãos. E o sogro dele, então, falando, olha, se você vai imigrar para uma região fria, você pode ter apenas uma colheita no ano. Se você vai imigrar para um país mais tropical, então você tem a possibilidade de ter 2 safras no ano. Então deve ser muito mais convidativo. E eles já estavam, apesar de tudo, se preparando para ir para o Canadá, os Estados Unidos, provavelmente Canadá. Já estavam até fazendo cursos de inglês. E aí então surgiu a divulgação, o conhecimento de um grupo de imigrantes que iam para o Brasil. E essas imigrações eram muito dirigidas. Você tinha um comitê de imigração de grupos da religião reformada, ou seja, talvez mais conhecido aqui como calvinistas, e tinha também um grupo de imigração que era promovida por grupos de confissão católica. Eram grupos diferentes. Contanto, tem colônias aqui no Brasil, que de Olambra,
o número 1 e 2, e não me toque que eles são holandeses de origem católica, continuam católica. Ao passo que Quincarambeí, Castrolândia e Arapoti são grupos de confissão reformada. Então, tem essa direção a partir dos Países Baixos para a imigração nesse sentido. E aí, então, surgiu essa oportunidade e o meu avô já ficou muito mais contente, embora que a distância era mais ou menos o dobro, mas ele achou que era muito mais interessante ficar mais longe e ter um local de moradia muito menos fria do que no Canadá ou nos Estados Unidos. A imigração dos Países Baixos para cá era, em grande parte, financiado pelo governo de ambos os lados. Se fosse para Canadá e Estados Unidos, normalmente o povo já imigrava de graça. Metade pago pela Holanda, metade por Canadá ou Estados Unidos, ou subsidiado, ou qualquer coisa assim. Agora, como o Brasil não tinha recursos tão abundantes, naturalmente, ou disponíveis para isso, então a viagem foi paga metade pelo governo da Holanda e outra metade os próprios imigrantes tinham que pagar. E daí, então, era uma viagem de navio, onde foi também permitido, porque tem que lembrar, nos anos 50, era logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava toda empobrecida, mas conseguiu-se também trazer toda a mudança, equipamentos, e inclusive o gado leiteiro, que é muito conhecido, até hoje muito conhecido aqui na região. E o espaço foi, na época, financiado pelo BNCC, quer dizer, que também, de qualquer forma, era uma boa vantagem também, embora que a passagem devia ser paga, mas o financiamento do espaço, lá em Castrolândia, foi financiado na época pelo BNCC e também foram juros muito subsidiados, quer dizer que, de qualquer forma, provavelmente os imigrantes tiveram, no mínimo, tanta vantagem de vir para o Brasil do que para o Canadá ou os Estados Unidos. Junto com isso, trouxeram gado leiteiro, que traziam muito mais do que era necessário no início, e podiam, na hora de chegada, podiam vender e podiam também ter um lucro razoável com esse transporte. Tudo ia no próprio navio. Eu trouxe aqui umas fotos. Essa aqui é a foto da última saída nossa na Holanda. O ônibus era assim, tá? E o navio pelo qual nós viemos era este daqui. Inclusive, esse navio ainda está inclusive aberto para visitação aqui no Brasil, tá? Ele está, só que para visitá-lo você precisa ter um traje de mergulho, porque ele naufragou no porto de Vitória, mas pode ser visitado. Ah, claro. Talvez tenha até carga no navio que pode ser visto também. Tá? Assim que foi. Foi logo depois, alguns anos depois, numa viagem que ele voltou para a Holanda, para os Países Baixos, né? Vamos falar corretamente. Tá? Inclusive, essa estrela que está no navio é referência à constelação de estrelas. Este navio chamava-se Altair, que é a referência de alguma constelação. E todos os navios dessa empresa tinham nome de constelação de estrelas. Bom, daí viemos para o Brasil, né? Saímos dos Países Baixos. No primeiro dia tinha uma neblina danada, todos os navios buzinando naquela serração tapada.
quase também bateu um navio com outro ainda, mas conseguiram se controlar. E da tua família veio quem tanto? Né? Só minha família. Só Só você, meu o pai, seu pai? minha mãe e minhas irmãs. Uhum. Só. Quantas irmãs? 4. 4 irmãs. Uhum. E, né, então saímos de Roterdã. Daí, a primeira parada foi em Las Palmas. O navio, naturalmente, precisava ser reabastecido. Chegou-se em Las Palmas e no mesmo dia à noite já zarpamos novamente. E daí chegamos em Recife. A primeira coisa estranha que sentiram, que em Recife, já em solo brasileiro, todas as casas tinham muralhas, cercas e grades, coisa um pouco interessante que demorou um pouco para se acostumar. Depois de Recife, chegamos em Salvador, ficamos também mais uns dias, porque o navio era de carga de misto, passageiros e carga. Então, em cada porto que chegava, descarregava alguma coisa e carregava outra e ia descendo. De Salvador fomos para Vitória, exato, para Vitória. Ficamos um dia também em Vitória, já seguindo adiante. Daí passamos um dia e pouco no Rio de Janeiro. E daí, no dia 17 de maio, chegamos em Santos. A saída dos Países Baixos foi 24 de abril e chegamos em Santos 17 de maio. E aí foi necessário regularizar a entrada como imigrantes no Brasil. No meu documento de identidade diz, então, que eu desembarquei no dia 17 de maio no Brasil. Cheguei no Brasil oficialmente no dia 17 de maio. Casualmente... Que era o aniversário dele. Aniversário. E ficamos uma semana em Santos, mais ou menos, que tinha muita coisa para descarregar e carregar no navio. Foi até tedioso, porque o que você vai fazer em Santos, né? Uma cidade Quantos anos que o senhor tinha, né, para comentar? Eu tinha 6 anos. Então, 6 anos quando cheguei, pisei oficialmente né? Em 53, no ano 1900. de 53, o ano que eu nasci. Exato. Olha só. Tá. E depois de uma semana de tédio ficar lá em Santos, zarpamos novamente para chegar em Paranaguá. Em Paranaguá, então, o governo brasileiro também foi bastante generoso, concedeu, então, os vagões necessários para ser transportado do porto de Paranaguá para Castro. Só que os vagões eram de segunda classe. Lógico, não eram pessoas tão importantes assim, né? Tá? Inclusive, os vagões, pelos padrões dos novos imigrantes, não eram também tão limpos assim. Então, foram buscados vassouras e equipamento de limpeza do navio, tá? Porque o navio era empresa holandesa, então se comunicava muito fácil com o capitão do navio. Então, foram buscados baldes e vassouras para fazer primeiro uma faxina naqueles vagões. Então, no final do dia, então, enfim, estava tudo pronto para partir de Paranaguá. Deve ter sido uns 4, 5 horas da tarde, mais ou menos. Isso com o famoso Maria Fumaça, que é para puxar o trem. Tá? E chegamos no final já de noite, chegamos lá em como é que chama aquela cidadezinha embaixo da serra? Antonina, Morretes. Morretes, claro. Mas já era escuro, não me lembro lá. E logo depois, então, depois de abastecido o trem com água e com lenha, né? Tá? Então, subindo a serra, né? Olha, felizmente foi um dia de lua cheia.
Então, foi muito bonito ver aquela serra da Graciosa, ver de noite com aquelas profundezas. Imagina, então, o povo saindo dos Países Baixos, onde é que tudo é plano, você, né, com raríssimos elevações, né, ver essa viagem de trem à noite, com todas as pirambeiras, tá? De vez em quando o trem apitando, porque ia passar novamente por um túnel, tá? E então tinha que fechar as janelas, porque aquele trem soltava fumaça e, né, ficava no túnel. Então tinha que fechar as janelas. Isso logo já aprenderam. Na primeira vez eles estavam abertos, mas na segunda vez já aprenderam. A primeira lição. Mas tá bom. Eu, como tinha, né, minha idade de 6 anos de idade, então imagine como é que estavam meus olhos de peso. Tá? Então eu não vi muito mais da viagem. Eu só fui acordar quando já tínhamos passado de Ponta Grossa. Tá? Daí fomos ver outra vez, e já era maio, então já tinha baixado neblina em diversas regiões. E a gente foi vendo como é que o trem ainda circulava entre o trecho entre Carambeí e Castro, mais ou menos, naquelas regiões. Não vou estar lembrado exatamente o horário que acordei. Né? Mas chegamos, enfim, em Castro, onde é que fomos recebidos. Né? Tinha o ônibus? Não. Tinha gente recepcionando com um trator com carreta, mas nós tínhamos o privilégio de seguirmos com o calhambeque do Arthur de Gueus, o conhecido Homme Art, e que tinha um calhambeque Chevrolet. E nós fomos, então, com aquele calhambeque, tinha aquele estribo do lado, podia pisar no estribo do lado, o calhambeque andava aqui uns 25, 30 km por hora no máximo, então não era tão perigoso. Tá? E nós chegamos, então, no centro, em Castrolândia, aonde, naturalmente, fomos recebidos oficialmente, e, naturalmente, como é um povo de confissão reformada, e muito sério. Então, a primeira coisa que tinha era um culto de agradecimento pela viagem que, naquele momento, oficialmente, então, tinha se encerrado. E daí, depois do culto, fomos recebidos pelo vizinho, né, que já tinha um almoço pronto, para depois nós ser levados para a nossa nova moradia, que minha mãe se assustou. Da qualidade da moradia. Mas tudo foi resolvido, foi acertado. Porque naquele tempo também eles faziam a moradia, ela era junta à construção com um estábulo também. Então era uma construção e a parte da frente ficava a moradia. Aí você abria a porta, dentro da moradia, abria a porta e dava direto no estábulo. Então, era muito comum esse tipo de... E foi assim que eles... Não, mas isso, eles vinham dos Países Baixos, onde os invernos são muito mais frios. Então, era muito mais conveniente você ter uma moradia junto com o estábulo de gado. Ficava quente. Porque você não precisava sair para fora. Entende? Isso aqui no Brasil, hoje em dia, você vai dar risada. Mas, naquela época... nos Países Baixos ainda era muito comum, se faziam mesmo. Isso naquela época. Hoje, né, isso ficou história de museu também. Tá? Como tem casas que são modificadas, essa parte de estábulo muitas vezes usam para depósito de qualquer coisa, né? Tudo isso está modificado. Hoje em dia não se usa mais assim. Mas antigamente, né? E eles vinham, então, com essa tradição. Então, naquela época, também as casas eram germinadas, a parte do estábulo ligado com a parte da moradia.
Então, eu tenho tanta coisa para contar, né? E daí eles foram morar uma distância mais ou menos de uns 5 quilômetros da A casa. minha casa da cidade era 5 quilômetros e do centro de Castorlanda era 3 quilômetros. Uhum. Tá? Eles já vinham com a ideia de formar um grupo de imigração com 3 sustentáculos, que seria a igreja, a cooperativa e a escola. Tudo isso é integrado entre os imigrantes. Uhum. E que até hoje você pode ver o resultado, quando você vai nessas colônias, o resultado que deu quando os velhos imigrantes já estabeleceram essas 3 bases para desenvolvimento daquelas comunidades. Uhum. E que as cooperativas estão ativas até hoje. Não, né? são cooperativas não grandes, já são enormes. Uhum. São das maiores que figuram entre as maiores que existem aqui no Brasil. E tudo um começo tão pequeno, né? Tão simples. Tão simples e... então, foi o sucesso deles aí mesmo. E aí, então, você pode ver que é uma história assim. E aí ele trabalhou na Cooperativa Central por uns 20 anos. Exatamente 20 anos. 20 anos. E naquela época eles estavam começando já a demitir assim, as pessoas com um cargo um pouco mais acima, talvez com um pouco mais de dificuldade, alguma coisa assim, e contratando pessoas com salários mais baixos, né? Uhum. E aí, então, teve que sair. E, de repente, sem emprego, e tentar e fazer o quê? Com 3 filhos, estudando, né, em escola particular e tudo, o que nós poderíamos fazer? Tinha que achar alguma coisa para fazer. E aí depois veio a ideia, então vamos começar com alguma coisa em relação com piscina. Uhum. Vamos construir piscinas, então. Mas com os filhos tudo adolescente, né? O René, no caso, hoje, era Ele nem fazia parte, assim, vamos dizer, da comitiva ainda, porque era muito, assim, novo. Uhum. Mas os 2, então, mais velhos, eles, então, perceberam que eles disseram, olha, vocês vão ter que ajudar. Não tem como contratar funcionários e vai ser com a gente aqui. E aí, também toparam tudo isso, né? E aí começou. Começamos em casa, o escritório era na minha sala, que foi desmanchado para começar o trabalho. Aí veio a primeira venda de piscina, e assim foi indo, alocaram um lugarzinho pequenininho, foi indo. E aí o tempo foi passando e sempre assim vendo a mão de Deus providenciando todos os meios, né? Uhum. E aí os mais velhos, os 2 mais velhos, resolveram então de tocar a vida diferente. Eles não queriam mais ficar junto, porque era muito, né, para uma empresa só, né? Uhum. Como é que vai ficar todo mundo? Aí tinha que ser uma coisa muito grande. E eles resolveram de participar de concursos e passar nos seus concursos, e o René ficou. Uhum. E a gente sempre achava, o René acho que não vai, nem sei o que ele vai fazer, né? Porque os outros 2 eram mais assim ativos, então, e ele era mais desligadão. Aí chegou um momento que ele viu que ele estava sozinho, né? Uhum. Daí ele disse, eu vou ter que fechar, não vou mais lidar então, porque eu sozinho aqui. Perguntou para os outros, né, para o Alberto e para o Fernando, vocês querem? Não, nós já estamos com o nosso trabalho. Aí ele falou, René, você vai querer tocar essa empresa aí? Ou, se você não quiser, eu vou fechar, vamos acabar. Aí ele olhou assim, não, eu vou. É o que a gente nem imaginava e foi. É o que ficou, né? E aí ele foi passando os anos e tal, e sempre crescendo, né? Sempre crescendo em tudo. Mas ele tinha um outro sonho, ele queria alguma coisa diferente junto. Aí faz o quê? 1 ano e meio, mais ou menos, né? Uhum. De ter uma loja com móveis, mas ele queria os móveis bonitos, ele queria uma coisa diferente. E aí participamos um bom tanto, fizemos viagens juntos, né? Para procurar essas empresas, essas fábricas, tudo, e a gente torcendo junto ali com ele. Eu sei que não foi fácil e vai ter as suas dificuldades, com certeza, né? Mas
E lógico, ele tem uma esposa atrás de tudo isso que vai incentivando, né? E nós como os pais, nós somos agradecidos, porque sempre diz que o homem que ele tem os bons trabalhos, ele tem as conquistas dele, mas atrás disso tem uma mulher também que está ajudando. E a gente sempre reconhece isso, que agradecemos muito pelo que você tem feito, né? Pela força que você tem dado também para ele, mesmo nas dificuldades. Eu sei que ele às vezes é meio nervoso, ele, né? Se tiver alguma coisa na mão, capaz dele jogar, e essas coisas assim. Mas ele tem um coração muito grande também, né? É verdade. E que Deus continue abençoando e que as pessoas consigam ver também o esforço de todo esse trabalho aí, né? Nós somos muito agradecidos, né? Por isso. Sim. E até a gente começou, né, e não podia deixar de convidá-los a estar à mesa conosco, né, aqui nos estúdios da Equalab, e que nós temos essa parceria, essa mesa, inclusive, é da Ruiz Decor, né, as decorações a gente trouxe. Eu tenho artigos de mesa posta que a gente vende também, porque valoriza o tempo e quer que as famílias resgatem esse tempo de estar à mesa. E fiz questão de gravar até esse programa, porque a gente quer para a posteridade, né? Para os nossos netos e os nossos filhos. O Vicente ainda é pequenininho, mas possa sempre escutar essa história, se não pela boca de vocês, né? Ainda em vida, ver a filmagem e conhecer e valorizar, né? De onde veio a família Bussenko, né, Sr. Rames, que está lá em Castrolanda, né? Tem uma fotinho de vocês que vieram na 4ª embarcação, né, no museu. No museu tem, né? Sim. No museu então tem conta bastante, essa história, né? Então... Sim, isso era hábito já naquela época, que as famílias que imigravam faziam uma foto para deixar com os familiares que ficavam no país de origem. Uhum. Então, e também levava a foto dessa junto, né, na viagem, claro. Para lembrar, né? Essa era a família que deixou o país de origem e quando chegou aqui no Brasil. Tá? Então, eu acho que todas as famílias têm esta foto. Porque precisa lembrar que nos anos 50, uma viagem dos Países Baixos até o Brasil praticamente era apenas possível através de viagem por navio. Tá? E era muito demorado e dispendioso para retornar. Então, as pessoas tinham em mente de que essa imigração dos Países Baixos para qualquer outro lugar que seja, tá? Seria sempre uma despedida definitiva e nunca mais. Ninguém tinha imaginação na época que podia se embarcar num avião em São Paulo e 11, 12 horas depois desembarcar em Amsterdã, em Japão. Ninguém tinha essa ideia, embora que o avião já existia, mas não com essa capacidade. Isso não era comercial ainda, não, né? Era inimaginável. Tá? Naquela época, o melhor avião que tinha era o DC-3. Tá? Então, como é que você vai com DC-3, avião desse... E como é que vai trazer as vaquinhas de lá, né? Sim, é verdade. Tudo providência divina. Tudo era com os recursos que eram disponíveis naquela época. Tá? Agora não, qualquer coisa que você quer dar uma volta lá no país de origem, você pega e faz. Não é problema nenhum. Lógico que é um pouco caro. Mas... E o meu sogro, quando ele veio para cá, então era ele, o Bussenko e ele. Só os dois. E sempre era o sonho dele, né? Então dependia muito que ele tivesse filhos homens, né? Sim. Então, se imagine a alegria quando nasceu o primeiro. E era um menino. Era um menino. Aí veio o segundo. Era um menino. Veio o terceiro. Era um menino. Sim. Né? Então, e depois, os filhos, né? Tanto o Alberto, mais 2 meninos. Vocês, mais um menino. Então, a família foi
Né? Ainda tem raízes aí para, né, ramificar aí a sua história. Exatamente. Então, eu quero agradecer vocês, vamos, né, tá fazendo um brinde. Quero agradecer você que nos acompanhou aqui nesse episódio. Não sei que dia que você vai assistir, mas nós estamos gravando ele em dezembro e pensando já nas comemorações aí de fim de ano, né? Então, nós desejamos aqui da nossa família, né, da família Busco, da família Ruiz Decor, para você um Feliz Natal e um Feliz 2026. Vamos lá? Um brinde, então. Um brinde. Obrigada.